supostamente está no ar. Beleza. Podemos começar, então? Sim. Ok. Vamos lá. Então, boa noite para todo mundo, quem está assistindo a gente pelo Facebook. Vamos começar agora mais um programa antivírus. E hoje a gente vai comentar sobre o discurso de Lula no dia 7 de setembro. Né? Comentar um pouco das, enfim, opiniões, impressões e aspectos conjunturais do procedimento. Então, do pronunciamento, na verdade. Walter, pode começar. Tá bem. Você está sem vídeo. Ok. Bom, pessoal, primeiro pedir desculpas pelo atrapalho no dia de hoje. A gente está bastante enrolado tecnicamente. A gente está tendo que fazer a transmissão por outra plataforma e a plataforma foi testada hoje cedo e hoje à noite não funcionou. Então, nós tivemos que fazer uma manobra aqui com senhas, tudo. Então, peço desculpas, né? Bom, como a Natália disse, a gente vai fazer nesse programa antivírus a análise do discurso feito pelo companheiro Lula no dia 7 de setembro. Né? É importante lembrar que nos últimos meses Lula fez 2 importantes discursos. Fez o do dia 1º de maio, com uma dura crítica ao capitalismo, e fez o discurso do 7 de setembro, fazendo uma dura crítica ao Bolsonaro. O discurso dessa semana mandou 2 recados explícitos e mandou um recado implícito. Os recados explícitos são: Bolsonaro tem que sair e não estamos dispostos a cohonestar um pacto das elites. E o recado implícito é que Lula não é carta fora do baralho, nem agora, nem em 2022. O discurso provocou uma reação muito positiva na nossa tropa e Bolsonaro acusou o golpe, sentiu a porrada, como se viu pelo discurso mal feito que ele fez logo depois. Mas é claro que Bolsonaro não vai sair da onde está a golpe de discurso, assim como é claro também que existe um pacto das elites. Além do que, prossegue a operação para tirar Lula do jogo, vídeo que fizeram agora há pouco com o advogado do Lula, Zanin. A pergunta é: o que fazer frente a isso? Primeiro, com certeza, trazer Lula de volta para o jogo. Fizeram certo aqueles e aquelas que insistiram com ele quanto à importância dele fazer um pronunciamento à nação. E demonstrou-se mais uma vez o acerto daqueles que, como nós, não deixaram em nenhum momento, em segundo plano, a luta pela recuperação dos direitos políticos do companheiro Lula. Tá certo? Nós não somos daqueles que tratam como fato consumado que nosso candidato a presidente em 2022 é o Fernando Haddad ou qualquer outro nome. Pelo contrário, nós continuamos na batalha total pela anulação das condenações e pela recuperação de direitos políticos, não só por razões morais, mas é porque a gente quer, de fato, Lula candidato, uma avaliação política que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, o partido precisa mudar. Né? Claro que a classe trabalhadora é o fator decisivo e, nesse sentido, precisamos chamar a mobilização e a luta.
claro que a esquerda é maior do que o PT, e, nesse sentido, nós precisamos defender com ênfase uma frente de esquerda, mas é claro também que é muito mais difícil ter mobilização e é muito mais difícil ter frente de esquerda se não tivermos uma mudança no comportamento e na linha política do partido, do maior partido da esquerda brasileira. Uma mudança no comportamento e na linha política do PT. Uma verdadeira revolução no funcionamento do partido. Uma reformulação no âmbito programático e estratégico. Assuntos sobre o qual nós vamos falar logo mais no programa Contra a Mola. E claro que a gente precisa de muita luta de massa. Como nós já falamos, e vou repetir, algo que necessariamente requer o engajamento do partido, dos seus dirigentes, da sua estrutura. Não é correto nem é suficiente terceirizar essa tarefa para os movimentos sociais e sindicais. Aliás, essa tarefa começa agora, em 2020, nacionalizando a campanha eleitoral municipal. A verdade é que Lula não falou dessas questões que nós estamos tratando aqui. E, na nossa opinião, talvez nem devesse, pois o discurso dele jogava outro papel, se dirigia a outro tipo de público, um outro tipo de pegada. Mas aqui no Antivírus, nós vamos falar disso. A cada um a sua cruz e a sua espada. Gente, a primeira coisa que eu queria comentar, antes de entrar no discurso propriamente dito, né, é que a gente está muito convicto de que não tem possibilidade da esquerda dar uma reviravolta nessa situação que a gente está, sair da defensiva, ao menos no curto prazo, sem fazer isso que Walter comenta, né? Uma revolução organizativa, estratégica, tática, sem uma linha política mais radicalizada e, principalmente, sem muita luta de massas. E é justamente porque a gente não aceita marcar posição na disputa política, né? A gente não aceita cumprir um papel apenas no médio e no longo prazo, que a gente tem insistido aqui nos últimos programas do Antivírus, mas também na nossa, enfim, no cotidiano do nosso trabalho político, no tema das eleições e também na situação do companheiro Lula, que a gente vai falar hoje aqui sobre o discurso, né? Então, é um pouco nesse ambiente que acontece esse discurso dele, um discurso para a nação, como o Walter já disse, foi fundamental de ter acontecido, né? De ter tido esse pronunciamento. Eu vou aqui comentar algumas passagens do discurso que a gente considera mais marcante e que tem relação direta com essa avaliação geral aí que Walter fez aqui. Primeira coisa, né, ele reconhece que o coronavírus não é democrático, como muita gente vinha dizendo, né, quando ele fala que a esmagadora maioria dos mortos é de pobres, pretos, pessoas vulneráveis que o Estado abandonou. Na maior e mais rica cidade do país, as mortes por Covid são 60% mais altas entre os pretos e pardos da periferia. Ele afirma também que quem mata é Bolsonaro, né? O SUS salva as vidas, quando ele diz que teria sido possível evitar tantas mortes, que o colapso só não foi ainda maior graças aos heróis anônimos, trabalhadores e trabalhadoras do sistema de saúde. E também fala que Bolsonaro mata e os banqueiros enriquecem, né, quando diz que os recursos que poderiam estar sendo usados para salvar vidas foram destinados a pagar juros ao sistema financeiro. Do seu jeito, né, Lula diz que os militares são cúmplices ativos do genocídio. Né, quando ele fala que o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em postos-chave, fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. Então, nesse trecho, ele, do jeito dele, faz essa crítica aí à presença dos militares no governo. E também diz que os militares são cúmplices de um governo de traição nacional, no trecho que ele fala que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para cometer um crime de lesa pátria. Né? Fala da submissão do Brasil aos interesses militares de Washington, foi escancarada pelo próprio presidente
nomear um oficial-general das Forças Armadas Brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos, sob as ordens de um oficial americano. Então, esse é o trecho que ele fala mais diretamente sobre a questão dos militares. Lula fala também no discurso que entregaram a base de Alcântara, né? O governo fez isso, mas é sempre bom lembrar que o PCdoB e o governo do Maranhão ajudaram nesse verdadeiro atentado contra a soberania nacional, né? Lula também denuncia que Bolsonaro está privatizando as instituições decisivas para o futuro do Brasil, né? E cita a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Embraer, a Eletrobras. Então, também comenta de forma crítica sobre o tema das privatizações. Lula também faz a defesa da educação, da cultura, né, dizendo que a reconstrução do Brasil passa por esses temas, da educação e da cultura. Agora, reparem que quando ele fala de reconstrução, né, há uma referência ao plano de reconstrução e transformação do Brasil que o Diretório Nacional do PT debateu e aprovou, e que agora, por algum motivo que a gente ainda desconhece, está sendo chamado apenas de plano de reconstrução. Ele também diz que a raiz do golpe de 16, né, dos processos armados contra ele, contra sua prisão ilegal, pela sua prisão ilegal, e a proibição da sua candidatura em 2018, assim como a eleição de Bolsonaro, a raiz disso tudo está no seguinte. Aí eu vou falar aqui um trecho do que ele fala no discurso, né? Ao ver que esse processo de ascensão social dos pobres iria continuar, que a afirmação de nossa soberania não iria ter volta, os que se julgam donos do Brasil aqui dentro e lá fora resolveram dar um basta. Com a ascensão de Bolsonaro, milicianos, atravessadores de negócios e matadores de aluguel saíram das páginas policiais e apareceram nas colunas políticas. E também ele lembrou que nos 4 primeiros meses da pandemia, 40 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 170 bilhões de reais. Enquanto isso, a massa salarial dos empregados caiu 15% em um ano, maior tombo já registrado pelo IBGE. E contra tudo isso, que ele corretamente critica no seu discurso, ele defende que tamanha calamidade terá que ser enfrentada por um novo contrato social, que defenda os direitos e a renda do povo trabalhador, né? Para reconstruirmos o Brasil pós-pandemia, precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos o direito de viver em paz e harmonia, em que todos tenhamos as mesmas possibilidades de crescer, onde nossa economia esteja a serviço de todos e não de uma pequena minoria, e no qual sejam respeitados nossos tesouros naturais, como o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia Azul e a Mata Atlântica. O alicerce desse contrato social tem que ser o símbolo e a base do regime democrático, o voto. É através do exercício do voto, livre de manipulações e fake news, que devem ser formados os governos e ser feitas as grandes escolhas e as opções fundamentais da sociedade. Através dessa reconstrução, lastreada no voto, teremos um Brasil democrático, soberano, respeitador dos direitos humanos e das diferenças de opinião, protetor do meio ambiente, das minorias e defensor de sua própria soberania. Bom, sobre isso a gente vai conversar um pouco hoje ainda no programa Contramola sobre o que é que isso pode querer dizer, né? Isso que eu acabei de ler, que é um trecho, digamos, fundamental da linha estratégica, digamos assim, do discurso de Lula. A gente vai conversar um pouco sobre a nossa opinião acerca desse trecho, principalmente. Mas, enquanto isso, eu vou destacar aqui duas frases. A primeira é: jamais haverá crescimento e paz social em nosso país enquanto a riqueza for produzida por todos
que for produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Essa é uma frase que é dita no discurso. Também queria destacar outra, que é a seguinte: o essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É por fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Então, essas duas frases, acho importante destacar aqui, que foram ditas por Lula no seu discurso, né? E quase no final, ele diz que nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos. Ou seja, ele se coloca à disposição para ser o candidato a presidente dos trabalhadores, de forma muito explícita, né? E defende um estado de bem-estar social que promova a igualdade de direitos e que a riqueza produzida pelo trabalho coletivo seja devolvida à população segundo as necessidades de cada um. Então, sobre essas frases, a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente e numa perspectiva mais estratégica no contramola de hoje, né? Mas ele também fala que esse Brasil dos nossos sonhos pode estar mais próximo do que aparenta, pois até os profetas de Wall Street e da City de Londres já decretaram que o capitalismo, tal como o mundo conhece, está com os dias contados. Levaram séculos para descobrir uma verdade inquestionável que os pobres conhecem desde que nasceram. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós os trabalhadores. Mas por que a palavra proibida, socialismo? Mesmo dizendo tudo isso, a palavra proibida segue sem aparecer, a gente não sabe, né? Temos alguns palpites sobre isso. Até porque ele fala explicitamente, né? E, de novo, eu vou ler aqui um trecho do discurso, eu estou recortando alguns trechos para deixar bem explícito o sentido geral desse discurso, né? Ele fala explicitamente que nenhuma solução terá sentido sem o povo trabalhador como protagonista. Assim como a maioria dos brasileiros, não acredito e não aceito os chamados pactos pelo alto com as elites. E a gente sabe que uma solução desse tipo, da que ele está falando, não é uma solução capitalista, né? Então, o medo de falar em socialismo ainda segue muito persistente. E, por fim, ele ainda acrescenta: não apoio, não aceito, não subscrevo qualquer solução que não tenha participação efetiva dos trabalhadores, não contem comigo para qualquer acordo em que o povo seja mero coadjuvante. E termina dizendo: do fundo do meu coração, aqui estou, vamos juntos reconstruir o Brasil, ainda temos um longo caminho a percorrer, fiquem firmes, juntos somos mais fortes, viveremos e venceremos. Então, assim que ele termina o discurso, né, com essa frase de estamos juntos. E, bom, é isso que eu queria destacar, assim, acho que são os principais pontos. A gente tentou aqui, está tentando aqui falar um pouco dos pontos positivos do discurso, mas já fica nítido, principalmente por essas partes finais que eu li, que também tem, enfim, questões a serem problematizadas aí do ponto de vista mais estratégico no discurso que a gente vai fazer em outro momento. É isso. Eu queria retomar a partir desse ponto que a Natália deixou, né? Veja, a gente resolveu dividir a análise do discurso do Lula em dois momentos diferentes. Agora, no antivírus, a gente chamou atenção para os aspectos táticos, para aquilo que incide diretamente na conjuntura. E logo mais à noite, às 9h30, a gente, no Contramola, vai fazer a análise do revés, dos aspectos estratégicos do discurso, das lacunas ou das questões que o discurso coloca. Do ponto de vista tático, do ponto de vista conjuntural, o discurso foi muito impactante, né? Gerou, como eu falei, uma repercussão muito forte no campo popular, no campo de esquerda, nos setores da classe trabalhadora, nos movimentos sociais, e gerou também repercussão do lado de lá, né? Eu comentei sobre o discurso do Bolsonaro. Claro que a gente não deve subestimar o recado do Bolsonaro. O discurso visivelmente estava feito sob o impacto do discurso do Lula, mas também teve um recado muito forte no discurso do Bolsonaro que a gente deve estar atento para ele, que é a defesa do golpe
de 64. Né? A gente vai falar um pouco mais disso à noite. O tema dos militares, portanto, aparece no discurso do Lula e no discurso do Bolsonaro. No Lula, ele criticando a presença dos militares no governo, e no discurso do Bolsonaro, ele legitimando a presença dos militares no governo, fazendo referência ao golpe de 64. Bom, então, primeiro, o discurso do Lula foi um momento de impacto na conjuntura. Ele mostrou que não é carta fora do baralho. E eu quero, de novo, insistir nesse tema que eu falei no início. Né? Foi muito importante que ele fizesse esse pronunciamento. Houve muita gente nessas últimas semanas conversando com ele, no sentido de que ele devia marcar presença, tá certo? De maneira forte, de maneira articulada, de maneira completa. E mais do que isso, né? Desde 2018, existe uma batalha no país em que a direita quer tirar o Lula de cena e em que um pedaço da esquerda e da centro-esquerda aceita isso como um dado. E nós, e muitos outros, nunca concordamos com isso. Seja por razões de princípio, quer dizer, tirar o Lula dessa forma, com esses métodos, etc., 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 é a síntese do golpe. E, portanto, anular a condenação e trazê-lo de volta com direitos políticos é restabelecer a democracia no país. Em segundo lugar, por conta da força político-eleitoral dele e da capacidade de dialogar com amplos setores da população. Então, o fato dele estar presente na luta política é essencial para a esquerda. É muito importante que ele tenha, com esse discurso, mais uma vez, mostrado que não é carta fora do baralho. E mostrou isso em grande estilo. Agora, como já foi acentuado pela Natália, alguns temas táticos não foram abordados nesse discurso. Né? Alguns temas são de natureza estritamente tática, como a eleição municipal de 2020. Claro, alguém pode falar, não precisava, porque, de certa maneira, o discurso dele forneceu uma orientação política para nossos candidatos em todo o país, candidatos e candidatas a vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas. Um discurso de como nacionalizar a campanha. Mas, de toda maneira, o tema 2020 não apareceu explicitamente no discurso, assim como também não apareceu o tema da mobilização social. Né? A gente vai voltar a falar disso às 9h30 da noite, no Contramola, mas se a gente espremer o discurso, certo? Ele faz uma duríssima crítica ao governo Bolsonaro, fala que esse governo tem que ser afastado, embora não use a expressão fora Bolsonaro, fora Mourão, fora esse governo, fora suas políticas, impeachment, etc., e se apresenta, de fato, como uma alternativa para o país. Mas o tema da mobilização social não aparece, assim como não aparece algo que nós temos batido sempre, que é a importância de construir uma frente de esquerda. É evidente que construir uma frente de esquerda hoje não é tarefa fácil, porque as eleições e as divergências políticas tornam isso muito complexo. Mas sem uma frente de esquerda, sem uma frente democrática, popular, de esquerda, é muito difícil enfrentar essa conjuntura. E, além disso, tem um tema estratégico que a Natália também destacou, que faz falta, que é o tema do socialismo, que algumas pessoas consideram uma palavra maldita. Né? Já no discurso do 1º de maio, que era todo ele dedicado a condenar o capitalismo, a palavra não foi dita. Aqui, em que é um discurso todo estruturado em bater pesado no governo Bolsonaro, a palavra também não é dita. E é interessantíssimo, porque, como a Natália destacou, não se fala do socialismo, né? Mas se fala que o capitalismo está em crise profunda. E, no caso específico aqui do Brasil, se insiste várias vezes que não tem e não pode ter, e nós não vamos apoiar nenhuma saída por cima, nenhum pacto das elites. Bom, mas então do que nós estamos falando? Né? Esse tema do socialismo e as outras questões estratégicas a gente vai retomar logo mais às 9h30 da noite no programa Contramola. Né? Mas, repito pela última vez, do ponto de vista estritamente tático, ainda que haja lacunas, o discurso do Lula foi uma intervenção muito importante na conjuntura nacional. Esperamos que isso se converta numa
reorientação da ação do partido e dos setores da esquerda brasileira que o partido influencia. Então, Walter, acho que é isso, né? Esses primeiros comentários sobre o discurso de Lula que a gente queria trazer. Lembrando que a nossa ideia aqui no Antivírus é debater mais do ponto de vista conjuntural, né? O que é que significou o discurso. E também lembrando que a gente está com a previsão de fazer programas menores a partir de agora, né? A gente fez esse de hoje aqui, estamos encerrando com mais ou menos meia hora, então a gente vai tentar, a partir de agora, também para todo mundo saber se organizar, fazer por volta desse tempo, meia hora, 40 minutos, claro, dependendo do tema, pode precisar passar um pouquinho, mas fazer programas mais curtos. Eu estou com um probleminha aqui, por conta da nova plataforma que a gente está usando, eu não estou conseguindo abrir as perguntas, assim, se tem alguma pergunta ou algum comentário lá no Face. Então, eu não sei Tem se um Walter comentário consegue. aqui que eu posso ler. Tá. Tem vários comentários, cumprimentos, elogios ao Lula pelo discurso, cumprimentos a você, etc. Mas o que eu chamaria a atenção aqui é um comentário feito pelo Alessandro Hipólito da Silva, que diz assim: mas eu não sei se Lula está disposto a liderar ou chamar uma revolução proletária no Brasil. Eu temo que esse contrato social falado por Lula seja um novo acordo do Pacto Social de 2002. Esse tema do contrato social, se isso é um pacto social, a gente vai abordar às 9h30 da noite. Tá certo? Nós não estamos aqui, veja, dizendo o que o Lula deveria fazer. Estamos dando a nossa opinião. Na nossa opinião, existem lacunas no discurso, tanto do ponto de vista tático quanto estratégico. O Lula é o Lula, tem as posições políticas dele, nós temos as nossas. Nós estamos falando do nosso ponto de vista, o que a gente acha que falta. E por que a gente acha que falta? Porque a gente gosta? Não, porque tem uma dinâmica política no país. Quando o lado de lá vai para a televisão no mesmo dia e diz golpe de 64 para derrotar o comunismo, significa alguma coisa. Significa que o lado de lá está trabalhando com uma determinada orientação, que é enfrentar a esquerda, porque está preocupado com que nesse cenário do mundo, da América Latina e do Brasil, as coisas andem numa determinada direção. Então a questão é saber se o lado de cá, a classe trabalhadora, está levando isso em consideração. Ou se está achando que se a gente apresentar metade do programa, o lado de lá vai reagir com metade da violência. Nós já tivemos essa experiência nos governos Lula e Dilma. Os governos Lula e Dilma não podem ser acusados, sob nenhuma hipótese, de governos revolucionários no sentido tradicional da palavra. Ou seja, governos que tenham promovido quebra na institucionalidade, desrespeito à legalidade, nada disso. Muito antes, pelo contrário. E foram tratados pela direita como o quê? Como governos que mereciam ser derrubados através de golpe. Então, tem aí um ensinamento que a gente vai voltar a ele mais à noite. De toda maneira, cabe chamar a atenção para essa questão que o Alessandro falou. Pacto social, contrato social. Por que foi usado esse termo e não outro? Né? Aí tem uma coisa interessante. Por fim, há várias pessoas aqui, depois que eu comecei a comentar aqui, fizeram outros comentários, mas todos na linha de cumprimento, etc, etc, etc. Uma última observação que apareceu aqui, que eu acho que vale a pena, que é sobre o golpe de 64. Né? Nós vamos voltar a isso à noite, mas veja, o governo Bolsonaro ele é claramente comprometido com um estado de exceção no Brasil. E se puder, e se for necessário, eles vão transformar isso em algo ainda mais feroz. As menções repetidas ao golpe de 64 são para naturalizar e legitimar na sociedade brasileira essa possibilidade, essa ação que já está sendo executada e essa possibilidade. Né? É verdadeiramente isso.
Então, são essas as questões que apareceram aqui, Natália. Tá bom, é isso, né? Então, esses eram os comentários que a gente queria fazer sobre o discurso nessa perspectiva do antivírus, e fica aqui o convite, que dessa vez a gente vai vincular bem aí os temas dos 2 programas. Então, fica o convite aí para quem ficou curioso em debater sob uma perspectiva mais estratégica o conteúdo do discurso. A gente vai tentar fazer isso, no caso eu, Walter e Patrick. Hoje vai ser às 9h30, por uma razão de agenda nossa, que não vai dar para fazer às 9h, mas 9h30 em ponto a gente começa no YouTube, né? O Contramola a gente faz pelo YouTube, a transmissão, e disponibilizamos o link para todo mundo, inclusive postando na página do Face, do Página 13. Então, para encerrar, Walter, eu queria só fazer um convite, que é para quem tiver interesse, fazer a matrícula, enfim, acompanhar, estão abertas as inscrições no curso da ELAP, que é o Capitalismo e a Luta pelo Socialismo no Século XXI. Né? Vai começar no dia 14 de setembro, o primeiro módulo, digamos assim, do curso, né? E é um curso que tem como objetivo, enfim, discutir de forma mais detalhada a situação geral, as contradições e as perspectivas do capitalismo. É um curso mais longo, né? Vai acontecer naquele maravilhoso horário de 21 às 23, e vai ter uma duração aí, juntando os 3 módulos, até o início de outubro. Então, acho que é algo em torno de 20 dias de curso, mas vale a pena para quem quiser se aprofundar aí no debate geral sobre o capitalismo. Então, é isso. Vamos encerrar por hoje. Até daqui a pouco no Contramola. Até daqui a pouco. Boa noite. Quase boa noite. Daqui a pouco a gente volta de novo. Tchau, tchau. Tchau.